E a gente vai começar agora o nosso encontro de bioconstrução. Vou começar primeiro explicando como é que vai ser a dinâmica. A gente vai ter mais ou menos 1 hora para a gente conversar. Vai ter um momento para você abrir também e fazer suas perguntas. Mas a estrutura vai ser mais ou menos assim. Eu vou introduzir o tema, depois vou falar um pouco do site da Lista Green, porque vocês vão poder entender que tudo está conectado, bioconstrução está conectado com um monte de coisa dentro da sustentabilidade, e para você poder ter acesso a ela, a essas grandes oportunidades e soluções, você pode utilizar a Lista Green, que é uma ferramenta para uma rede. A gente está ali criando, na verdade, uma rede. E depois a gente vai falar cada um do seu trabalho, né? O Caio, o Marcelando, o Flávio. Depois eu falar um pouco do programa de membros que a gente tem e depois as ofertas para cada um dos ofertantes que tem aqui poderem falar do que eles trazem de diferente para você que está aqui prestigiando esse encontro, esse momento tão importante. Então, primeiro de tudo, o que é bioconstrução? Se você caiu de paraquedas, você não sabia o que era bioconstrução até hoje, você vai saber explicar de maneira fácil o que é bioconstrução. Então, bioconstrução, no conceito da maioria, claro, cada um tem um pouco da sua versão, porque não existe algo sacramentado, digamos assim, dentro da literatura, mas bioconstrução é uma abordagem inovadora dentro da construção civil que minimiza os impactos através de utilização de materiais e técnicas construtivas naturais. Isso priorizando por materiais locais e técnicas que podem ser técnicas novas, assim, releituras até de técnicas que são tradicionais. E assim adaptando a construção para criar um ambiente confortável e da mesma forma integrado à natureza, ao meio ambiente. E as vantagens delas são inúmeras, então não posso aqui falar de cada uma, mas trouxe aqui um exemplo para vocês entenderem como ela tem várias vantagens. E cada tecnologia, cada material tem uma vantagem diferente. Vai depender muito da sua situação. Mas, por exemplo, o PowerPeak, ele pode ser tanto econômico, eficiente em termos de conforto térmico, e também você está propagando, você está incentivando uma técnica de construção que é muito tradicional em diversas áreas aqui do Brasil e que pode realmente fortalecer esse nosso laço cultural e nosso laço em comunidade também, porque uma construção como o Pau a Pique, você geralmente não faz isolado, você chama muitas pessoas e é muito bacana ter essa interação dentro de uma construção. Eu já tive essas experiências, o pessoal que faz bioconstrução aqui, que tem vários, sabe como é realmente um momento de até descarga de tanta coisa que você acaba se preocupando no dia a dia, na semana. Você participar de um mutirão, você participar de uma construção, nem que seja a sua construção ou a de outro, você entende que está construindo algo que não é só colocar tijolos em cima para depois ter algo para habitar. É realmente uma construção viva. E o que é a Lista Green? O que isso tem a ver com a Lista Green? A Lista Green veio para, nesse grande mundo da sustentabilidade, buscar ajudar você a organizar, a buscar, primeiro, a organizar e a se conectar com essa vasta uh, diversidade de soluções profissionais, pessoas, influenciadores que existem dentro da sustentabilidade como um todo. E por isso a gente criou algumas ferramentas dentro dessas metas que a gente quer alcançar, desses objetivos, e criamos a nossa plataforma, que eu vou dar uma introduçãozinha para vocês aqui. Então essa é a página principal, onde tem um menu aqui em cima, que você vai encontrar as 5 principais áreas da sustentabilidade. Eu não vou entrar em cada uma delas, mas você pode entrar aqui, explorar e fazer o mesmo procedimento em diferentes situações
dependendo do que você está buscando. Você também pode vir aqui em todas as listas e procurar em todas as listas sem ter que dividir por áreas. Tem aqui a parte dos artigos, que tem vários artigos, inclusive, que a gente escreveu sobre o pessoal que está participando aqui. E um pouco aqui da lista Green. Já vou fazer o login. Vou primeiro mostrar para vocês como funciona essa busca dentro da lista Green. A gente dividiu primeiro nessas 5 áreas, mas você pode também aqui fazer uma filtragem nessa própria parte aqui da área pelo seu estado. Aqui, selecionando um estado e selecionando uma das tags que a gente tem aqui, os ofertantes que estão na lista, eles têm as suas tags. E se por acaso, olha o Caio Martins aqui, eu quiser saber mais sobre o Caio Martins, aqui a gente pode abrir e ver as informações e ter os links de como entrar em contato com ele, seja pelo site, e-mail, Instagram ou WhatsApp, o que quer que o ofertante deixou aqui disponível. A BioHabitat também está aqui, ó, com as informações. Se eu quiser ver mais sobre a descrição, tem como saber aqui também. Então, se eu quiser filtrar a tag, é só clicar nela e ele já vai filtrar todos os ofertantes por aquela tag. Se eu quiser filtrar também pelo estado, eu venho aqui e filtro o estado e ele vai fazer mais um filtro. E assim você vai podendo selecionar o que você busca. Também as listas aqui embaixo ajudam bastante para você ir direto ou você compartilhar, seja uma lista que você quer salvar ou então uma lista que você quer enviar para algum grupo. E tem vários ofertantes aqui também. Para entrar, você só precisa se registrar e colocar suas informações. Se você é um ofertante, você pode colocar suas informações e depois colocar as informações do seu negócio aqui em registrar. E, por exemplo, já tem um login aqui, eu vou entrar e ele vai me permitir navegar mais dentro da plataforma e criar as minhas listas, vai selecionar o que eu coloquei como interesses para não ficar tanta informação e só aparecer as informações que realmente mais me interessam. E também, como no caso aqui é um ofertante, eu posso editar as minhas informações como ofertante. Como está um pouquinho lento aqui, vou passar direto. Depois vocês podem fazer isso no seu computador que não está sobrecarregado com não sei quantos programas rodando ao mesmo tempo que nem o meu. Então, vamos lá, pessoal. Vou passar a palavra para o Flávio. Não sei se o Bruno também está aí, mas se ele tiver, melhor, porque vai ser BioHabitat em dose dupla. E vocês podem explicar um pouco como nasceu a empresa, o que vocês fazem. E a gente vai ter no final o momento que é a cereja do bolo. Não saiam, pessoal, não saiam. E também um pequeno detalhe. Se você está gostando, ainda nem começou, o Flávio vai começar agora a parte realmente mais importante, que é a fala dos ofertantes, do pessoal que realmente faz a bioconstrução acontecer. Então, para um segundo e envia esse link dessa reunião para o pessoal do teu WhatsApp, porque a gente tem ainda muito mais espaço aqui para pessoas que querem conhecer a bioconstrução. Se você está gostando, então com certeza você quer compartilhar isso. Flávio, a palavra está contigo. Boa noite para todo mundo. O Bruno está por aí também. Não sei como é que você vai colocar a nossa câmera aí maior. Não sei, eu estou vendo ainda a apresentação. Como é que vai funcionar aqui o layout? Mas se for desse jeito mesmo, maravilha. O Bruno está por aí também. Tô na área. Isso aí. Oi, Bruno. Prazer, cara. Boa noite, valeu, prazer também. Eu não estou vendo as pessoas mais. Bernardo, tem jeito de tirar essa tela compartilhada para a gente ver o povo que está aqui? Eu posso
eu posso parar um pouquinho a apresentação, se você quiser. A gente... Fica melhor, porque aí eu consigo ver o Bruno. Eu não estou vendo nem o Bruno aqui também. Agora sim. Maravilha. Primeiramente, agradecer o convite aí do Bernardo e a insistência. Muita coisa acontecendo, mas o Bernardo insistiu para a gente estar na lista green e hoje eu vejo a importância disso. Então, parabéns aí pela iniciativa. E a gente tem a Biohabitat já formatada desde 2004. Em 2002, a gente começou um projeto, e esse projeto foi a nossa escola, com o interesse de trazer saúde mental e emocional para mim e para o Bruno, que estavam sendo massacrados pela universidade que não ensinava aquilo que saía de um padrão mercadológico. E na época a gente realmente era um pouco revoltado com isso. E a bioconstrução apareceu. O favoritismo de Boston era algo inacreditável. A bioconstrução apareceu para a gente de forma inacreditável. Foi algo surpreendente, assim, porque naquela época foi um respiro e uma possibilidade de fazer algo que motivava a gente, e depois a gente viu isso uma oportunidade de trabalho. E aí a gente virou, então, empresário. A gente tem a Biohabitat como uma empresa que é referência na bioconstrução hoje. A gente fala muito sobre bioconstrução profissional, que é aquela bioconstrução voltada para a cadeia produtiva como um complemento, como algo que pode acrescentar nas construções convencionais, na cadeia produtiva das construções convencionais, não como algo em um mundo paralelo, mas sim algo que se complementa e traz benefícios para a aplicação aí das obras convencionais, né, do campo urbano, no campo das normatizações. Então, a gente já tem uma trajetória aí que não foi fácil, foi árdua, porque em 2002 informação sobre bioconstrução era raríssimo, então a gente tinha que quebrar muita cabeça para saber quais eram os caminhos certos. Hoje a gente tem aí mais de 8.000 metros quadrados de projetos já executados, tem muita coisa já feita, e a gente considera que a bioconstrução não é mais uma tendência. E também não é coisa só de construção rural e nem choupana, né? A bioconstrução é necessidade. A gente vê hoje paredes de terra, telhados verdes sendo inseridos em certificações ambientais para edificação, né? Certificações sustentáveis, coisa que há 10 anos atrás, 5 anos atrás, não era vislumbrado, a gente não tinha isso. Hoje a gente tem no LEED, no Aqua, no EDGE, possibilidade de pontuar na certificação sustentável de edificações com paredes de taipa, com telhados verdes, com rebocos feitos com materiais menos impactantes, tintas de terra. Então, hoje a gente vê aí que a bioconstrução saiu de um submundo, entre aspas, de algo muito vinculado a algo marginal, entre aspas, para se tornar algo que é viável, que é competitivo em relação à escala, inclusive, de construção, né? Construir grandes empreendimentos em relação às construções convencionais, e se alinha muito bem com as construções mais tecnológicas que também buscam a sustentabilidade. Então, deixa eu te complementar o que o Flávio está falando. Boa noite para todos. Muito bom ver esse grupo reunido assim, né? Só complementando essa história que o Flávio comentou, né, que a gente começou, né, a gente era colega de faculdade, eu e o Flávio, a gente se conheceu na faculdade, a gente era aluno da Escola de Arquitetura, e nesse caminho, né, nessa jornada, assim, a gente foi entendendo que as coisas estavam erradas, né, a gente estava, aquela frustração que ele falou, a gente não conseguia entender por que a arquitetura estava sendo ensinada e veiculada daquela forma que a gente via na universidade. Mas isso aí foi trazendo essa jornada, e essa história que o Flávio falou, que a gente fez uma primeira casa lá no passado, não tinha muita informação. Até uma casa que tem no nosso portfólio, assim, até quem segue a gente aí já viu várias vezes, que é a Casa Estrela, é a nossa pós-graduação, porque não tinha
informação, não tinha YouTube, não tinha internet, era discada, não tinha telefone celular, smartphone, e a gente foi meio que sem as informações, pegando um professor de geotecnia ali, um cara que sabia estabilizar a estrada, fazendo algumas coisas ali, a gente foi criando essa história. Nem a palavra bioconstrução existia na época, né? A gente considera que a gente ajudou a construir esse conceito, né, que hoje a gente chama de bioconstrução. Eu acredito que a gente é um das pessoas que botou essa palavra aí na roda. Aí o Flávio está compartilhando. Essa casa aí foi a primeira aventura nossa com a bioconstrução, né? E era uma história assim, vamos fazer de adobe. Por que você não... O que você acha de pôr um saneamento sustentável na sua casa? A gente estava no momento que não tinha ninguém querendo fazer bioconstrução. A gente tinha que convencer os nossos clientes, as pessoas que chegavam até a gente, para fazer de forma sustentável. A gente, inclusive, conhecia pouco do assunto, né? O que nos motivou mesmo a entrar nessa jornada foi isso que o Flávio falou, foi coisa de sanidade, e também a gente queria fazer projetos que fossem mais humanizados, né? Que fossem mais, que fizessem bem para as pessoas, para o meio ambiente, que tivessem materiais que fossem mais parecidos com a gente, que fossem mais orgânicos, que fossem saudáveis, né, que trouxessem salubridade, bem-estar para as pessoas. E quando a gente falava isso no universo que a gente convivia da arquitetura, da academia, a gente era meio taxado como louco, como bicho grilo, como de uma forma pejorativa, né? E a gente viu que não, que tinha um mercado. Hoje, né, depois de tantos anos, depois de tanta batalha, de abrir essa trincheira aí da bioconstrução, ajudar os pioneiros no Brasil aí, né, que começaram lá 20 anos atrás com a gente, assim. Hoje a gente tem uma empresa estruturada que 100% do que a gente faz é voltado para a bioconstrução. As pessoas hoje buscam esse caminho. Então, a gente entende também que o mercado está abrindo os olhos para esse universo. A gente vê bioconstrutores se formando, pessoas que têm um trabalho muito legal aparecendo, né? As pessoas mais novas aí, como o Caio, como outros que eu conheci recente aí, que a gente já se conhecia pela internet, mas eu tive recentemente lá em Salvador, no congresso lá da Rede Terra Brasil, e aí eu conheci uma galera nova, né, uma rapaziada de 20, 30 anos aí, fazendo bioconstrução de boa qualidade, né, coisa que a gente não via também, era muito experimental tudo. Então, com essa questão que o Flávio citou, né, da normatização, dos escritórios de arquitetura abraçando essas técnicas, de empresas especializando nisso, né, a gente vê o Márcio, né, o Márcio Holanda faz uma arquitetura de altíssima qualidade, né, esses colegas todos aí que estão hoje aqui no grupo aqui são profissionais de alto gabarito, isso é muito legal, assim, eu vejo esse universo em expansão, né, então é muito gratificante para a gente que estava lá rompendo mato lá no passado, e outros lugares, né, Instituto Pindorama, etc., vários lugares aí que são alunos, clientes, e hoje são profissionais. É muito bacana ver esse movimento crescendo. O Flávio está aí mostrando aí um pouco do nosso portfólio aí. Isso aí dá até um quentinho no coração, assim, que dá tanto flashback, né, dá tanta lembrança boa, né, Flávio? Que vai lembrando das histórias, das coisas que a gente passou para estar fazendo isso tudo aí. E é isso, né, que eu acho que eu falo por agora. A gente passou um pouquinho aqui da história da Biohabitat. Esses projetos são só até 2022, agora em 2023 e 2024 a coisa está crescendo exponencialmente, a busca por isso, a gente não precisa mais de convencer ninguém, e é interessante porque o convencimento gera uma responsabilidade muito grande que você entende os benefícios e não a pessoa em si. Então, convencimento é algo que gera uma responsabilidade que pode ser preocupante, inclusive.
da pessoa aceitar, mas não ser aquilo que vincula-se ao propósito dela, mesmo que seja sustentabilidade. Ô, Igor, você pode desligar seu microfone, por favor? Então, hoje a gente já é buscado para isso. Então, os clientes já chegam querendo fazer telhado de bambu, pau a pique, Adobe, Hiper Adobe, que a gente é referência em Hiper Adobe. Então, isso é muito bom, né? A gente tem uma linha educacional na Biobitage também muito forte. Não foi fácil tocar a empresa, fazer projeto e ainda escrever livro e gravar curso, né? Hoje a gente tem um curso bem articulado, gravado, de bioconstrução profissional de A a Z, que é um curso completo. Tem também um livro, material didático, que hoje, com a segunda edição, está chegando a 620 páginas. E a gente tem também um curso focado no Hiper Adobe e mentorias. A gente dá mentorias especializadas tanto para arquitetos e engenheiros, como também para o consumidor final decidir qual que é o caminho melhor para ele. E quero dizer que quem tem interesse em entrar nessa área é um mercado que precisa de mais profissional, precisa de mais gente com conhecimento para a gente conseguir viabilizar todas as obras e projetos que estão em demanda hoje no Brasil. Então, se você pensa em entrar no mundo da bioconstrução, não perca tempo, né? Já comece logo, porque com certeza você vai ter aí uma novidade boa se você fizer um bom trabalho, se capacitar, treinar, e aí você vai ser logo, logo procurado para isso. Então, acho que é por aí. E E mais não uma vez, colocar os ovos todos no mesmo balaio, né, Flávio? Ter diversidade, né? Uma das coisas que deu longevidade para a gente foi isso, né? Porque tinha ano que tinha muito projeto, tinha ano que não tinha nenhum projeto, mas a gente tinha muito aluno, tinha ano que não dava muito certo os cursos, e aí a gente passou para o curso online, tinha ano que a gente não conseguiu nem vender curso, nem fazer projeto, mas a gente deu muita consultoria. Então, essa questão de jogar em várias posições aí fez com que a gente também conseguisse manter o pescoço para fora d'água aí nos momentos de aperto, né? E é importante, né? Assim, essa coisa da pluralidade assim das ações é algo que eu recomendo também para quem quer trabalhar com bioconstrução. Não pode ficar focado numa coisa só, né? Ser especialista muito especialista, né? É difícil porque é um mercado muito desconhecido. Se for parar para pensar mesmo, a gente afeta nem 1% do mercado da construção civil pesada. Uhum. A gente é muito incipiente no nível amplo, assim, né? No nível global, mundial. E até conversando com profissionais de outros países, de lugares assim, a gente ainda está meio na frente no Brasil, vários lugares assim, né? Tirando os lugares que são muito tradicionais e tal, até na África mesmo, que é muito tradicional, não tem lugar que é bem mal visto, né? A gente andou fazendo umas coisas em Angola, Moçambique, no Quênia. Lá o pessoal do Quênia refutou a bioconstrução por questões tradicionais, né? Eles têm um preconceito já. Uhum. Então, é muito contextual, né? Então, acho que a pluralidade ela ajuda a gente assim a conseguir colocar a nossa mão de forma mais ampla assim em tudo também. Com certeza, Bruno. Obrigadão pela palavra de vocês. Ficou muito melhor a apresentação de vocês, porque tem várias outras referências e projetos. Vou voltar aqui a compartilhar para passar a palavra para o próximo, sem mais delongas. Eu sei que o pessoal está botando algumas perguntas aqui no chat. Se vocês quiserem, a gente junta tudo e faz as perguntas no final, porque vai ser bem mais interessante assim. E já conectando a parte que você falou sobre a África, o Márcio Holanda também tem uma experiência bacana para compartilhar com a gente aí. Mas se você tiver, já pode ir preparando o teu microfone aí para poder ligar. E tive a oportunidade de ter uma interação, o Márcio conheceu a casa que eu construí aqui, a gente fez algumas atividades juntos. E realmente eu conheci muito tarde a Biohabitat, então eu já conheci o trabalho do Márcio Holanda, eu conheci
trabalho do Michael Reynolds, que foi a primeira referência para mim, assim, de fato, na bioconstrução lá fora. E esse mundo é muito grande. Bioconstrução, ele é muito grande, apesar de que, como o pessoal falou, estava meio marginalizado, né? Tinha uma bolha que agora está começando a furar. Eu acho que mais pessoas estão começando a ouvir falar sobre bioconstrução, ouvir falar sobre construção com terra. Você mostra uma parede de taipa de pilão, a pessoa já, poxa, já viu um negócio desse sim, eu acho lindo, eu quero botar na minha construção. E isso tudo vai realmente influenciando as pessoas para a gente construir de forma mais natural, sustentável e ganhar mais do que 1%, né? Ganhar realmente uma fatia representativa desse mercado da construção civil, que é um dos mais impactantes de toda a economia. Márcio, você está por aí? Opa, tô sim, Bernardo. Boa noite a todos. Eu não preparei nada aqui do meu computador, né? Como era um convite, no Bernardo talvez tenha separado alguma coisa aí. Na verdade, eu fico mais à vontade nesse momento, já que é uma reunião, atender aí as perguntas. Não sei se as pessoas têm curiosidade, porque assim é tão amplo como você falou esse tema e talvez seja interessante a gente falar sobre demanda, né? Porque as pessoas estão a fim de ouvir exatamente para a gente focar. Não sei que o Bernardo tenha preparado alguma linha. Bernardo, o que você preparou aí para essa conversa? Então vamos fazer assim. Fala um pouco da tua experiência, do teu trabalho. E aí, enquanto isso, o pessoal vai colocando as perguntas e a gente vai selecionar ali as perguntas que fazem mais sentido e trazer para ti. Beleza? Tá, então vamos lá. Falar um pouquinho de mim, assim, eu comecei a trabalhar com esse tema ali pelo ano 2000, 1999, 2000, né? Pesquisa de faculdade, me formei em 2001 já com esse tema, e eu sempre fui um cara do mercado, né? Um arquiteto do mercado, então eu já trabalhava com arquitetura, eu tinha um escritório em parceria com outros colegas de arquitetura hospitalar. Então, eu estava sempre muito já nesse mercado, mas, assim, quando eu me formei, eu resolvi me jogar, né, de corpo e alma na construção natural e já fui encarar esse mercado, né. Então, eu morava em Fortaleza na época, fui morar na região serrana ali de Baturité, né, Guaramiranga, morei em Pacuti, e aí morei depois em Aratuba, e aí comecei a fazer algumas coisas, assim, já com materiais naturais, fiz uma casa de adobe para mim, e aí fiz já para um cliente na Serra, e depois, logo em seguida, digamos, a vida me levou para o sul. Então, eu vim para Florianópolis. Em Florianópolis foi muito interessante, porque aí sim, algo que estava há muito incipiente no Ceará, que assim, era que a questão da demanda, né, do desejo, como os meninos falaram ali, o Flávio Brunais, convencendo as pessoas, assim, eu nunca gostei de convencer ninguém disso, né, e mesmo porque realmente é uma responsabilidade, quando a gente convence, a pessoa não está convencida, dá um monte de bomba, né? Porque, assim, tudo que a pessoa teme acontece. Então, diz, olha, eu não convenço mais ninguém de nada, né? E aí, mais quando eu cheguei em Floripa, foi muito legal, porque Floripa é uma cidade, assim, das pessoas que fogem da capital, que querem ter uma vida mais zen e tudo. Então, ou seja, o mercado da bioconstrução estava aqui. Então, eu caí, assim, de paraquedas, né? E aí, passei alguns anos aqui ainda me encaixando. Em 2008, montei o primeiro escritório, assim, eu trabalhava solo, e aí conheci o Paulo Rodrigues, a gente fez a Baixo Impacto Arquitetura ali e tal. Então, fiquei trabalhando com a Baixo Impacto 8 anos, e a gente fez muita coisa bacana também, assim, essa pós-graduação que os meninos falam ali, com muita responsabilidade, claro, mas a cada obra é um avanço, né? Cada obra é um avanço tecnológico, um experimento consciente, uma possibilidade prática, né? Não vou nem dizer experimento, mas uma possibilidade de praticar algo mais. E assim, o que eu posso dizer é que tudo que eu fiz hoje é graças aos clientes que toparam, né? Que solicitaram, que desejaram, porque quem é da academia tem ainda esse apoio acadêmico de estar um pouco financiado para experimentar. A gente do mercado não, a gente tem realmente o cliente que nos financia. Então, a gente foi, né, praticando as técnicas, mas no início muito mais, assim, focado no conforto bioclimático, porque isso é puramente desenho arquitetônico, projeto, né, design, conhecer o clima e projetar para o clima, e pouco a pouco inserir nos materiais, porque realmente materiais
né, falar de sustentabilidade nesse tripé, né, conforto bioclimático, os materiais sustentáveis ali e a parte mais de saneamento e tudo, os materiais é onde a coisa complica mais mesmo, né, porque é onde tu não tem um fornecimento de mercado, a gente quer criar cadeia produtiva, estou o tempo todo criando essa cadeia produtiva, então os desafios são muito maiores. E a gente vai pouco a pouco, né? O mercado vai crescendo devagarzinho. Pela baixo impacto ali, a gente teve um ano que a gente montou uma adoberia, ou seja, uma produção independente de tijolos e revestimentos e tal, para atender nossa clientela e atender aos colegas, mas como não tinha uma demanda constante para aquilo funcionar, a gente acaba parando, né? Enfim, fiquei ali até 2016 voltei para o Ceará, e aí, 2017, mais ou menos ali, eu comecei com a Natural Arquitetura, que estou até hoje com esse escritório. Foi muito legal voltar para o Ceará também e ver que esse mercado já tinha evoluído depois de alguns anos, ver os colegas ali curtindo o trabalho, as demandas surgindo, né? Isso traz uma alegria, tipo aquela coisa bairrista, né? De ir para o nosso lugar e poder fazer aquilo no nosso lugar, que nem sempre é fácil. Mas aí, depois que eu fundei a Natural Arquitetura, eu comecei a viajar muito mais, assim, com baixo impacto, eu era bem aqui em Floripa, né? Hoje eu estou em Floripa, de novo, né? Com obras aqui. Mas a Natural Arquitetura, a proposta era bem itinerante mesmo, né? Atender a clientes de lugares diferentes. Pela baixo impacto, a gente já tinha um trabalho na África também, em São Tomé e Príncipe, e pela Natural Arquitetura, acabei voltando lá e podendo atender em vários lugares, assim. Então, hoje eu vivo nessa diversidade que o Bruno citou aí, eu vivo muito assim, de fazer projeto e estar dentro da obra. Então, eu estava, em algum momento, fazendo projeto, produzindo material e dentro da obra. Isso realmente preenche, né? O nosso trabalho, a gente nunca fica sem trabalho porque tem essa diversidade. Isso aí realmente é fundamental, né? Enfim, hoje, essa obra que está aí... Aqui. Você quer responder? Tem duas perguntas boas aqui. Bora, vamos lá. A primeira é do Francisco Verdiano. Ele fala, em termos de durabilidade, em comparação com o concreto, etc., qual o comportamento da bioconstrução? A Biohabitat já respondeu aqui um pouco. Se olhar para patrimônio histórico do Brasil e do mundo, tem obras de terra com mais de 500 anos ainda em uso. O que você pode dizer sobre isso? O que eu posso dizer é que vai durar muito mais, porque, assim, olha, se você for ver construções, se você olhar bem para os lados, você vai ver muita construção cimentícia rachando, infiltrando, trincando, e ainda mais as pessoas acham que é aquela coisa que não acaba nunca, e aí não, esquecem os telhados, esquece que chove nos lugares e faz uma arquitetura totalmente inapropriada à região. E assim, olha, um reboco cimentício, um material cimentício, o concreto tem uma resistência, sim, né? A gente não dá para separar uma coisa da outra. Que eu posso te responder é o seguinte: ó, se você usa aquele material e aquela tecnologia no lugar e na função certa, ela vai durar a vida toda. Mas se você usar no lugar errado, ele não vai durar nada, tá? Então, assim, o concreto é um material que ele tem a sua resistência, né, a compressão ali, então é um bom material para receber o peso da obra. Ele na fundação ele é excelente, principalmente em lugares que a pedra é caro, né? Você pode fazer fundação com pedra, né, até com a terra ensacada, com cimento ali também e tal, mas o cimento e o concreto vai ter essa característica. Agora, bota ele no revestimento de parede, uma casa toda de cimento, isso não vai dar legal. Mas aí, a partir de uma plataforma, tu começa a usar madeira, terra, com beirais longos, isso aí vai durar a vida toda, amigo. Essa preocupação você não deve ter se você tiver uma boa técnica, tá? E aí, os colegas falaram muito bem, nosso patrimônio histórico é de terra, né? As obras que a gente tem de concreto, né, elas apresentam muitas patologias, até muito mais recentes do que as obras que a gente tem aí, baseadas em terra, em madeira, tá? Essa não é uma preocupação se você contrata profissionais, né? Não é uma preocupação. O que seria a bioconstrução? O que engloba, por exemplo, tijolo ecológico é bioconstrução, mas telha sanduíche é um material sintético, portanto não é bioconstrução? Como separar esses materiais do que é ou não ecológico? Fale sobre construção em si. Obrigada. É a pergunta da Ana Lúcia Castelo. Eu não gosto desses nomes, ó, Ana.
Nunca gostei desses nomes, essa separação. É assim, ó, é bioconstrução, construção ecológica, construção sustentável, é um monte de nomes só para confundir a cabeça, né? O que importa sabe, é assim, você tem que entender qual é a lógica. O que é que faz as pessoas a construir com terra? O trabalho que dá fazer uma parede de terra, assim, assim, eu poderia subir um tijolo muito mais rápido do que faz essa parede da direita que eu estou fazendo agora, né? A gente capricha naquilo, tá certo? Mas porque muitas vezes eu mesmo me pergunto, pô, Márcio, mas por que tu faz se dar o trabalho de ir atrás de uma terra, pegar a fibra, pegar a esterco, fazer uma mistura para fazer uma parede, fazer um entramado, se tu podia botar um tijolo, aí eu mesmo me lembro, cara, eu entendo que a construção é redução de impacto, né? Assim, não existe outra forma de você equilibrar o planeta se não for reduzindo essa emissão, né, de carbono. Então, começa daí, né? Então, assim, se eu uso metal, se eu uso concreto, se eu uso alumínio, né, isso é relativo, a gente não condena tecnologias, não existe uma tecnologia boa e uma má, ela tem que ser bem aplicada, e é aquela tecnologia também que cabe no seu bolso, que tem na sua região, a gente tem que se adaptar. Então, você vai fazer uma busca de especificações menos impactantes, né, que, digamos, usam menos energia para produzir aquele material, que favorece um conforto, um controle de umidade e temperatura, que é o que a terra faz, tá? Por exemplo, por que a gente usa madeiras de reflorestamento para não estar desmatando a Amazônia? Então, mais uma telha sanduíche, ela é ou não é ecológica? Depende, sabe? Assim, se onde eu for construir aquele material, digamos, aquela telha leve, eu posso usar menos apoio para ela também. Então, assim, você tem que relativizar as coisas, tá certo? Você, assim, esse material cabe no meu bolso? Eu dificilmente uso, porque as telhas são até mais caras, por exemplo, do que eu tenho usado aqui, umas telhas que existem aqui em Floripa, por exemplo, que é de plástico reciclado, ou mesmo a Tetra Pak, mas às vezes aquele tom cinza dela não é muito legal para mim. Então, assim, mas assim, se esse material dentro do meu orçamento cabe para aquela cobertura, ok. Mas se eu puder fazer um telhado jardim, eu vou preferir, porque o telhado jardim eu ainda também utilizo, né? Então, assim, é um papo que você tem que relativizar, não é uma receita, certo? Eu acho que o ecológico, ele tem que ser realista, né? Você tem que conseguir realizar ele tem que durar. O material, por exemplo, de terra é super ecológico, mas se você faz de um jeito que ele não dura, sem uma base elevada, sem um beiral, sem uma proteção, ele não é ecológico, porque você vai ter que refazer ele de novo. Entende? A durabilidade é uma... Para ser ecológico, né? Tem que ser durável, de preferência que você escolha materiais que o material, para ser feito, ele gastou menos energia, né? Isso é um aspecto, ele poluiu menos, ele é o mais natural possível. Mas, assim, um material natural, por ser natural, se ele não tiver durabilidade, também não vai funcionar. E se ele não funcionar para aquela função, eu vou cobrir com palha, ok. A palha vai funcionar no meu clima, ou eu vou ter que estar trocando ela constantemente, entendeu? Então, tem que estar de acordo com o clima. Enfim, é um papo bem longo. E a gente tem que relativizar. A gente pode passar várias horas aqui debatendo sobre esse tema, e é o nosso objetivo criar depois momentos de discussão mais amplos sobre temas não só como a bioconstrução, construção natural, arquitetura natural, mas várias outras que englobam construção sustentável e outras áreas da sustentabilidade. O Caio está aí. Caio Martins, é você agora. Vou passar direto para você ter bastante tempo para falar, assim como os outros. Depois a gente vai para o fechamento. Valeu, bem, obrigado. Boa noite, pessoal. É um prazer enorme estar aqui, falando um pouquinho com vocês, ainda mais lembrando um pouco, né, da trajetória de Bernardo também, que vem acompanhando desde da Casa Paz, e está aí nesse mercado, nesse campo, compartilhando muito sobre isso já há bastante tempo, então é massa poder reencontrar você aqui nesse momento. E também tá aqui junto com outras pessoas que eu admiro tanto, né? Eu conheci aí o Bruno recentemente, pessoalmente. O Márcio, também sou apaixonado pelo trabalho de Márcio. Incrível, não vou fugir costume, mas queria só trazer aqui, que é uma honra, uma alegria imensa estar aqui com vocês. E, assim, né, depois da fala aí de pessoas tão grandiosas, assim, que inclusive agradeço por abrir esse caminho, há muito tempo está trazendo isso, e hoje realmente a bioconstrução
construção natural, o que for vem aí chegando, sem que a gente precise convencer ninguém disso. Então, graças a Deus, nunca precisei fazer isso. Assim, as pessoas já chegam com a ideia formada, buscando isso por todas as questões filosóficas e ambientais e, enfim, né, de tudo isso aí que a gente já sabe. Então, agradeço muito por isso. Eu estou nesse mercado aí há pouco tempo, relativamente. Eu me formei em 2015, mas me formei em arquitetura sem conhecer nada na universidade sobre construção com terra. Mas, querendo ou não, a minha vida, ela foi um pouco pautada nisso, assim, desde criança, quando eu ia visitar minha avó na roça, a casa de minha avó de terra, meu pai estava sempre ali construindo, trocando uma telha, refazendo uma parede, e eu sempre estava ali ajudando ele, sempre, né, sem nem entender o que era isso, brincando de fazer casinha, desenhar planta baixa, brincar de Lego. Então, para mim, isso sempre existiu, né? Sempre gostei muito dessa pauta. E aí, depois que eu saí da universidade, fui trabalhar com publicidade, junto com alguns amigos, desacreditado um pouco da arquitetura, das experiências que eu havia tido até então. E aí, em alguns eventos de permacultura, junto com a galera lá da permacultura urbana aqui em Salvador, eu acabei conhecendo a bioconstrução a partir de uma palestra. Na época do Então, dread, né? na época, o quê? Na época do dread, né? Pois é, faz um tempo isso. E aí, conheci, e aí me apaixonei, voltei, larguei a publicidade. Larguei a publicidade, entre aspas, porque me ajudou muito para o que eu faço hoje, né? Então, depois que a pandemia começou, né? Eu viajei pouco antes da pandemia, terminei uma obra e viajei para aprender construção natural lá fora, porque eu sempre vi muitas ferramentas, muitos materiais, muita construção de alta qualidade, assim, que eu queria aprender. Então, fui lá fora buscar, e aí a pandemia começou, fui parar em uma comunidade intencional no sul da Bahia, e aí comecei a fazer uma casinha lá, a gente ficou preso lá sem poder sair, e aí, nisso, eu vi a oportunidade de começar nessa parte do digital também, para poder a primeira experiência que eu tive, junto com o pessoal do Low Construtores também, naquela época lá, acho que em 2015 mesmo. E aí, quando eu voltei, depois de algumas experiências de voluntariados, né, passei um tempo viajando, eu fiz o meu primeiro projeto, assim, a partir do convite de uma amiga, a mãe dela topou, e não tinha mão de obra para construir. Era um lugar pequeno, assim, na Chapada Diamantina, o lugar tem umas 3 ruas, todo mundo é parente, e aí não consegui encontrar ninguém, então decidi cair para dentro e me apaixonei também pelo canteiro de obras, né? De acreditar como que o material, ele é bem, ele faz parte da gente, assim, de uma forma muito instintiva, né? Sem romantizar tanto assim, mas eu vejo que eu tive uma relação próxima, assim, né, de entender como é que funciona, de me aproximar das pessoas que construíam, né, de aprender com pessoas que faziam enquanto criança. Então, foi uma grande escola para mim, assim, nesse período. E aí, nesse primeiro projeto, já decidi colocar várias técnicas para poder justamente, posso até passar um pouquinho aqui, eu tenho alguns slides que tem essa, vou, oi, posso eu, compartilhar ou não? eu vou te dar a tela, né? E aí a gente finaliza com essa apresentaçãozinha tua, pode ser? Pode ser, Pra claro. gente, pra gente seguir e dar tempo às outras etapas aqui. Tá. Certo. E aí foi nessa época também que eu comecei, né, a espalhar um pouco assim, porque eu sempre acreditei muito, então sempre que eu fazia alguma obra, eu queria movimentar um curso, trazer mais pessoas para poder fazer isso. Então, para mim, sempre foi uma coisa de acreditar muito no potencial que isso tem, né?
E de lá para cá comecei a diversificar, como o Bruno falou também, nessa parte de cursos, de consultorias, para justamente buscar ampliar os horizontes. Nessa época também conheci o trabalho do Márcio, né? Inclusive, Márcio, eu agradeço muito pelo trabalho que você tem feito. Eu acompanho, estou acompanhando aí a Casa Beija-Flor, o trabalho que você fez em São Tomé e Príncipe também, com o livro que vocês fizeram lá, muito bom. Admiro muito o trabalho, então foi justamente nessa época. Então, vou passar aqui só uma foto da casa que eu comentei com vocês, foi a primeira que eu fiz, que foi esse projetinho aí. Então, já coloquei viga recíproca, pique, Adobe, HiperAdobe, pedras, mosaicos, para trazer a galera da comunidade para aprender e ver o potencial que eles tinham nas mãos e valorizar a tradição que faz parte da cultura deles desde muito tempo, né? Então, a construção natural existe desde sempre para eles. Então, trouxe isso e quis incluir todo mundo. Então, fiz muitos amigos por lá, aprendi muito. A gente movimentou um curso por lá também. Tem até, acho que tem umas fotos por aqui também. E aí, aqui. Então, isso já era depois do Dredd. Então, foi muito bom poder aprender de perto, assim, ver o potencial que isso tinha. E eles começaram também a acreditar mais nisso, né? Ver que não era algo de baixa renda, precário, como eles imaginavam, e vinham apostando nisso quando eu busco compartilhar essas técnicas com outras pessoas aí que estão aprendendo, que estão chegando, arquitetos, arquitetas que estão começando, e vejo que isso tem crescido cada vez mais, né? Já pelo potencial assim que eu vejo também na comunicação pela internet, conversando com pessoas que eu jamais imaginei que eu fosse conhecer e ver que isso já está chegando tão longe, eu vejo que justamente a gente precisa ter muito mais ofertas aí para a demanda crescente que vem surgindo e atribuir isso em determinado momento também para quem realmente precisa. E eu acredito que essa coisa que me fez começar lá atrás, para poder mostrar a valorização que as pessoas que estavam ali vivendo, né, na sua situação de vulnerabilidade, tinham em mãos. Eu acho que eu trabalho hoje para buscar cada vez mais levar esse avanço das tecnologias, né, para as pessoas que podem habitar assim com os materiais que elas têm por ali e que de repente viveram na casa dos avós feita de terra e que hoje buscam cada vez mais a tal casa de alvenaria, né, que eles chamam. Verdade. Estou muito nesse potencial aí e acho que é isso, B. Não vamos estender muito não, para já vai acabar o tempo aí, né, para você também fazer o encerramento. Mas é isso. Obrigado, pessoal. Para finalizar, pessoal, eu vou deixar aqui. O José vai colocar os links para vocês do pessoal aqui, né? Tá lá no começo da nossa conversa do chat. Você vai poder entrar em contato com cada um deles, com o Caio, com o Márcio Holanda, com o Flávio, o Bruno. Tem lá os links deles dentro da lista Green. E fazendo um jabazinho também, porque a gente precisa pagar as contas, a gente precisa fazer o negócio crescer. E a gente conta com vocês, a gente escolheu um modelo de negócio que não vende os seus dados, não prioriza grandes empresas, mas vocês que são os reais clientes da Lista Green. Se você não é o cliente, você é o produto, tem aquele negócio, né? Se você está levando alguma coisa de graça, eles estão vendendo alguma coisa que é seu. E a gente tem uma proposta bem diferente, por a partir de R$10. R$10. Tenho certeza que todo mundo aqui pode deixar de comer um pastel e fazer a diferença na Lista Green. Coloca aqui no chat, se você tiver interesse em conversar mais com a gente sobre esse plano de membros, a gente explica os benefícios bem direitinho e você fica à vontade. Mas só em você estar compartilhando, você estar aqui, já é uma grande diferença. E se você quiser realmente fazer a sua contribuição como membro,
ainda ganhar com isso, porque tem vários benefícios, você pode dar esse próximo passo. E as ofertas aqui que a BioHabitat e o Caio têm para vocês, o José vai deixar o link também para vocês acessarem os cursos, o livro, tem um e-book que, se eu não me engano, o Caio disponibiliza gratuitamente, é um e-book, dá um panorama geral sobre bioconstrução, muito bacana. Tem um material mais aprofundado no livro da BioHabitat, que vocês viram, tem muita experiência, e tem o curso deles também, aqui, o Caio tem um curso dele, e principalmente em Tadilac, eu não sei se tem um cara que fez um material mais completo, viu? Porque você vê que o cara é estudioso, ele realmente é dedicado, e eu não sei se a bioconstrução estava tão difundida assim se não fosse pelo canal dele, pelo trabalho dele. Eu só tenho a agradecer a todos vocês que estão participando com a gente, principalmente a vocês, Caio, Márcio, Bruno e Flávio. Esse realmente é um encontro que precisava acontecer e vocês são as pessoas certas para ele. Então, muito obrigado para vocês. Quem não está seguindo a gente ainda no Instagram ou não está inscrito, vai lá no site da Lista Green, também o José vai colocar aqui. E o nosso canal, todo dia, a gente posta alguma coisa lá no WhatsApp. Então, também tem o nosso canal que você pode dar uma conferida toda vida, tá numa conversa ou outra. Confere lá, vê se tem alguma coisa que interessa vocês. É também uma fonte muito boa de informação. E é isso, pessoal.